Olá, investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa sexta aula do curso de Programação de Robôs de Investimentos com MetaTrader. Nessa aula eu vou falar dos tipos complexos de dados. Mas complexo não quer dizer que é difícil, somente são um pouco diferentes dos tipos básicos. O primeiro que eu vou falar é da constante. Fiz um programinha aqui para demonstrar como que funciona. O que é uma constante? Constante é um identificador cujo valor não é alterado em nenhum ponto do programa. A constante pode ser usada em qualquer lugar que uma variável possa ser usada. E você não pode atribuir um novo valor a ela, como você pode para uma variável, né? E existem duas maneiras de definir a constante. A primeira é, no começo do programa, você colocar aqui, ó, sustenido define. Por exemplo, estou definindo duas variáveis aqui, π, que é 3.1415, e o nome da empresa. É uma constante, não vai alterar em nenhum ponto do programa. E outra forma é você colocar a tag const, daí o tipo da variável, o nome dela e atribuir um valor. São as duas formas de se definir uma constante no MQL5. Eu vou, por padrão, eu vou colocar sempre maiúscula quando for constante e um underline separando cada palavra, se for o nome com duas palavras, né? Vamos lá, vamos compilar. Ó, aqui, ó, constante. Se jogar aqui, olha lá, vai imprimir 3.14, trader link 2. Bom, constante é isso aí, simples. O próximo tipo que eu quero falar é das matrizes, ou arrays. Bom, primeiro, o que é um array? Ou matriz, né? Uma variável de qualquer tipo pode conter vários valores. Dá para pensar numa matriz como uma lista numérica. E a gente pode percorrer essa lista numericamente e acessar cada um dos valores por o seu índice numérico. Um exemplo aqui, ó, eu vou fazer um array, né, que é de inteiros, um array, e tem 3 elementos esse array. E estou declarando aqui um segundo array também, com 3 elementos, que isso aqui, na verdade, eu queria mostrar que você pode tanto atribuir o valor depois ao array, como você pode atribuir já na declaração da variável. Então, o que estou fazendo aqui? Estou criando dois arrays, o array 1 e o array 2, e jogando os valores 1, 2, 3. E aqui só 1, 2. Vamos pôr 3 aqui para ficar igual. Vamos compilar. Vamos jogar lá. Vamos limpar aqui. Olha lá, se jogar, ó, o array de 0 é igual a 1, o array de 1 é igual a 2, e o array de 2 é igual a 3. E do array 2 a mesma coisa. Então aqui o que acontece? Você sempre vai declarar o quê? O inteiro, o nome dele e entre colchetes o tamanho dele. Por exemplo, o primeiro elemento desse array é do índice 0, o segundo é do índice 1 e o segundo é do índice 3. Sempre começa com o índice 0 do array. E daí aqui eu estou imprimindo eles para mostrar. Daí aqui, por exemplo, dá um erro eu queria mostrar que dá um erro de compilação, porque ele tem 3 elementos, certo? O 0, 1 e o 2. São 3 elementos. Se você jogar no 3 aqui e tentar jogar um valor 4, ele só foi definido quando ele vai dar um erro de compilação. Ó. Ele vai dizer index out of range. O índice está fora do range, que são só 3 elementos, está querendo jogar um quarto, dá erro. Então, esse aqui é o exemplo de array estática. Agora eu vou mostrar estática por quê? Porque você já põe o valor certo do tamanho do array aqui. Por isso que é estática. Agora eu vou mostrar como que faz dinâmico. Você põe a quantidade de arrays, o tamanho do array depois. Vamos descomentar aqui, ó. Então o que acontece? Eu estou criando uma variável double, aqui ó, nesse tipo de array aqui eu estou criando do tipo, vai ser um array de double, e não estou colocando o tamanho entre colchetes. E embaixo eu estou definindo, ó, com essa função, array resize, você diz o tamanho. Ó, eu estou dizendo que esse array vai ter o tamanho de 3 elementos. Ó, e daí aqui eu estou atribuindo ao primeiro elemento desse array dinâmico 1.50. Vamos imprimir e ver o que acontece, certo? Vou compilar. E vamos jogar aqui, ó. Ó, o primeiro elemento é 5 e ele vem com sujeira, tá vendo? Quando você não inicializa o array. Então o que você tem que fazer? Você tem que usar esse array initialize. O que ele vai fazer? Ele vai inicializar o array com null, tudo null. E ó, agora o que acontece? Vamos limpar. Olha lá, daí ele joga 0 e 0 nos outros que você não atribuiu nenhum valor.
Isso é array dinâmico. Então, esse é o estático, você põe já o valor, né? E o dinâmico você não põe e atribui depois. Agora vamos falar de array multidimensional. Esse array só tem uma dimensão, certo? São 3 elementos. Agora nós vamos falar do array multidimensional. Ó, aqui, na verdade, você tem, ó, entre colchetes, 3 por 3. É uma tabela, é como se fosse uma tabela. Daí eu estou jogando aqui na posição 0, 0, 1 e 35, na posição 0, 1, 1 e 88 e na posição 2, 1, 2 e 15. E o resto eu não estou atribuindo nada. Vamos imprimir para ver o que acontece? Compilar. Vamos jogar lá, limpar aqui e matrizes. Olha lá, ó. Ele pôs 1,35 na 00, pôs 1,88 na 01 e 2,15. Mas olha o que acontece, ele repete 1,88, 1,35 nos outros. Então você tem que inicializar ela com 0. Então daí aqui, ó, se você tirar aqui, ó, e inicializar ela com null, e agora compilar, ó. Vamos jogar aqui de novo. Vai dar para entender aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele zerou 1,35. Ó, só ficou os 3, o resto tudo com 0. A diferença aqui em cima, ó. Ok. Olha lá, 1,35, 1,88 e 2,15. O resto tudo zerado. É uma matriz, é como se fosse uma tabela, né, na verdade, o array multidimensional. Ah, e um detalhe, o array multidimensional ele pode ter no máximo 4 dimensões. Você poderia fazer assim, ó, no máximo, 4 dimensões. Dificilmente usa, no máximo que usa é 2 tabelas, nunca usei 3 ou 4 dimensões, mas o máximo que você pode criar é 4 dimensões. Bom, agora eu vou mostrar como que é um array multidimensional dinâmico, porque esse é estático, você está definindo o tamanho já na declaração. Agora vamos fazer um dinâmico. Mesma coisa, ó, você está definindo, e no array dinâmico só a primeira linha aqui que você pode definir como dinâmica, não colocar o tamanho. O resto você tem que colocar, é obrigatório. Então eu estou dizendo aqui, ó, que é um array, vou dizer que vai ter 3 linhas, daí eu uso a função resize, né? Daí ele vai pôr 3 por 3, vai ser a mesma coisa que esse aqui. Estou pondo os mesmos valores, só que eu não estou definindo na declaração, eu estou dimensionando ele depois. A mesma coisa, colocando os valores lá do mesmo array de cima, vou zerar os outros e vou imprimir. Vou limpar, ó, se eu jogar, mesma coisa, ó, em 35, 82 e 15. É um array multidimensional, com 2 dimensões, né? Só que é dinâmico, porque eu não declarei o tamanho dele no momento da declaração. Agora um exemplo de string, array de string. Esse aqui, ó, mesma coisa, em vez de ser, você define o tipo, um array, só que esse é de string. Estou pondo aqui, ó, aro, roda e catraca, por exemplo. Estou criando um for aqui, começando do 0 até o menor que 3, incrementando de 1, para imprimir todos os elementos desse array de string. Compilar. Olha lá, ó. No array de posição 0, tem aro, no array de posição está escrito roda, e no array de posição 2, catraca. Eu queria mostrar um exemplo. Ó, é um array dinâmico, eu daí defino depois de 10, pego o tamanho dele com essa função aqui para eu saber, ó, porque como eu não declarei, eu tenho que saber que tamanho que ela foi criada. Ela foi criada com 10, e aqui com essa função arraySize eu pego 10. Ó, daí faço um for de 1 até menor que 10, para imprimir, e estou jogando o valor do índice no próprio array. Vamos ver o que acontece. Limpar aqui, matriz, olha lá, estou jogando o próprio índice do array, o conteúdo é o próprio índice. E a próxima aqui, ó, deixa eu comentar. Ó, é a mesma coisa, só que agora não é dinâmica, é estático. Só que eu estou fazendo estático multidimensional. O que eu faço? Eu faço 2 for, um for dentro do outro, para pegar o
primeiro índice aqui e o segundo. Então, estou para montar a tabela. E estou jogando o valor do índice da linha em cada elemento da tabela. Compilar. Olha lá, ó. De 0, 0 eu joguei 0, no 0, 1 eu joguei 0, no 0, 2 eu joguei 0, no 1, 0 eu joguei 1, 1 joguei 1, 1, 2, 1 e assim por diante. É uma tabela. Bom, eu acho que com isso a array fechou. Vamos falar agora do próximo elemento que é enum. Deixa eu abrir aqui o fonte. É enumeração. O que é uma enumeração? É um tipo de número especial que define uma lista de constantes que representam valores inteiros. Somente os valores definindo uma enumeração podem ser usados em variáveis desse tipo. Resumindo, é um tipo especial de número inteiro onde podemos definir uma lista. Dando exemplo, dias da semana. Eu posso definir um enum com dias da semana. Ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Daí eu defino aqui a definição, daí eu crio a variável enum e dia e jogo terça para ela. E vamos imprimir para ver o que acontece. Estou jogando terça-feira nesse enumerador. Compilo. Vamos limpar aqui e enum. Ó, ele joga 2. Por quê? É a mesma coisa que o array, começa com 0. Então quando você define aqui, esse aqui é 0, esse aqui é 1 e esse aqui é 2. 3, 4, 5, 6. Entendeu? Se você quisesse que ficasse certo domingo como primeiro, segundo como 2, você tem que atribuir aqui. Ó. Você põe 1 aqui no primeiro e daí ele vai na sequência. O segundo vai ser 2, 3, 4, 5. Só precisa definir o primeiro. Mas quando você, por exemplo, se eu colocasse 10 aqui, ia ser 11, 12, 13, 14, 15. Mas vou colocar 1 porque é o primeiro dia da semana, certo? Vamos compilar e ver o que acontece. Olha lá, se eu jogar agora, ó, ele vai jogar 3. Agora tá certo. Dias da semana. Ó, pode fazer a mesma coisa para meses do ano. Ó. Meses do ano. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro, certo? Vou definir o mês e estou jogando março. Teoricamente, março é o terceiro dia, mas como ele começa com 0, ele vai imprimir 2. Olha lá, F2, F4. Vamos limpar aqui e vamos jogar aqui, ó, enumeração. Olha lá. Ah, aqui está mostrando os dois, né? 3 e 2. Ó, mostrou 2. Esse aqui 2, que é 0, 1, 2. Para ficar certo, teria que colocar aqui igual a 1. Vamos comentar isso aqui para não imprimir mais. Compilar. Limpar. Olha lá. Ó. 3. É março. Ó, um outro exemplo para deixar bem explicado. Ó, períodos do ano. Períodos do ano, a gente tem o que? Mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral e anual. Ó, daí define, joga como semestral imprimir. O que vai acontecer? Semestral são 6 meses, só que ele começa com 0, não define nada, certo? 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai imprimir 4. Olha lá. Ó. Se eu limpar aqui, ó, jogou 4, não é o que a gente quer. Então seria o que você começaria? Por mensal é 1. Na sequência ele vai jogar 2, 3, está certo. 4. Aqui daí você joga 6. E aqui você joga 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Agora se você compilar, ele vai jogar 6. 6. Agora se você jogar anual aqui, ó. Vamos compilar. Olha lá, 12. Bom, enumeração é isso aí. E agora o último tipo é estruturas. Bom, o que é estrutura? Estrutura é um conjunto de variáveis relacionadas a diferentes tipos. Por exemplo, o enum é só o tipo inteiro. Já struct são vários tipos. Ó, eu declarei aqui uma struct endereço, onde eu tenho uma rua, que é uma string, um número, que é um inteiro, complemento, que é uma string, o CEP, que é um inteiro, o bairro, que é uma string, cidade, estado, fone, celular como long. Eu declaro a string, a struct, é a declaração da struct, aqui eu crio ela e aqui eu jogo os valores, ó, separado por ponto. Então, ó, std.rua, daí eu pus o endereço, daí o número, daí o complemento, ó. O CEP, o bairro, a cidade, e assim, tem uma estrutura e tem esses elementos. E assim que se atribui os valores aos elementos. Daí imprimindo aqui, ó, vamos compilar e vamos imprimir. Ó.
vai mostrar os elementos da estrutura. Olha lá, Rua Tilibório, número 888, Sobrado 8, CEP 8, Jardim Botânico, Curitiba, Paraná. Vocês devem ter notado que eu gosto do número 8, né? E daí aqui embaixo fiz um exemplo de uma estrutura, tem várias estruturas prontas já, a gente não vai, quase nada a gente vai precisar declarar a estrutura, a gente vai usar estruturas prontas já do MQL. Por exemplo, a MQL DateTime, é uma estrutura, ó, tá vendo? Eu criei um campo data, coloquei uma data com hora aqui qualquer, o outro data aqui, duas datas, e tem essa estrutura MQL DateTime. Se você der um F1 aqui, você vai mostrar aqui, ó, é uma estrutura já pré-definida. Tem vários tipos de estruturas aqui, ó, MQL Param, de dados históricos, do book, já tem várias estruturas já prontas no MQL, que a gente não vai precisar criar. Então eu só queria dar um exemplo dessa MQL DateTime. Eu não preciso declarar ela, porque ela já é interna do MQL, né? Ó, e estou criando duas estruturas de data. Aqui crio duas variáveis de data, jogando a data e uma estrutura de data. Daí eu estou usando essa função time2struct. O que ele faz? Ele pega uma data e joga na estrutura MQL DateTime. Ele vai pegar essa data aqui inteira e jogar na estrutura, ok? E depois eu dou um print aqui, para ficar mais claro assim, ó. Eu estou imprimindo a primeira data e a segunda. Estou jogando, ó, a data D1 nessa estrutura aqui, data str data 1, e estou pegando a data 2, que eu defini aqui, e jogando nessa estrutura. O que ele faz? Ele pega isso aqui e joga nos campos todos que estão na estrutura, que são esses aqui, ó. Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, data, dia do ano e dia da semana e dia do ano. E ó, daí aqui eu estou imprimindo tudo. Ó. Ele, na verdade, está pegando essa data, essa variável data e jogando numa estrutura MQL DateTime. E daí aqui eu estou imprimindo campinho por campinho da estrutura. Vamos ver como é que fica. Compilar. Lá, vamos limpar aqui. Estrutura. Olha lá, ó, 18/3/2019, 11/38/42, dia da semana 0, dia do ano 76, dia da semana 1, dia do ano 76. É a mesma coisa, né? Ele começa com 0, né, o dia da semana. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá. Digamos que eu colocasse 2020 aqui, ó, que é um ano bissexto. Vamos compilar. Ó, tá 76 dia do ano, 76 dia do ano. Vou jogar de novo. Olha lá, 76, 77, porque 2020 é bissexto. Que é o dia do ano, dia da semana aqui, ó. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, dia da semana e dia do ano. Bom, sobre dados complexos, acredito que seja isso. Muito obrigado, até a próxima aula e aquele abraço.